Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 8, 22. Lucas 8, 22. Quem não tem Bíblia, senta perto de alguém que tem. Porque o que o diabo mais detesta ouvir é folhinha da Bíblia sendo aberta e um compartilhando a palavra com o outro. Então, quando você faz isso, você está mexendo no mundo espiritual e Deus gosta disso, porque você está sendo obediente. Amém? Todos acharam? Aqui no negrito da minha Bíblia fala assim: Jesus acalma uma tempestade. Amém? Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco com a companhia dos seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de ventos no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de navegar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo, desperta-nos-se. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio abundância. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreendem e lhe obedecem? Amém? Pode sentar dando glória a Deus. Eu quero começar dizendo que em meio a esse versículo, houve aqui um pânico. Jesus estava pregando e a multidão que estava seguindo Jesus, cansado, resolveu chamar os seus discípulos: vamos atravessar o mar. E eles chamou os discípulos, montaram num barco e Jesus foi seguindo. E no meio do mar, no meio do rio, veio uma grande tempestade. E essa tempestade começou a abalar os discípulos, começou com medo. Quem aqui já andou de barco? Quem já fez um cruzeiro aí? Quem já andou de navio? Quem já andou? Estiver lá no meio do mar e o barco começar a balançar, começar a bater onda, o barco subir, certamente vai dar um medo na gente. Eu prefiro, tem duas coisas que eu tenho medo de andar: é de barco, de navio e de avião. O avião, se você cair, caiu, morreu, você não vai nem ver. Agora o barco, se afundar, se você não morrer afogado, o tubarão vem e te come. Então não tem jeito de você sair. Imagina a cabeça dos discípulos ali, naquela hora. Bateu um apavoro, bateu um desespero neles. Nossa, ficou doido. Meu Deus, nós aqui desesperados, esse homem dormindo. Como que nós fazemos? Esse cara dormindo aí, nós aqui desesperados. Vamos acordar ele. Vamos ver, porque ele faz milagre. Vamos lá acordar ele. E ali na hora vem esse pânico. Muitas das vezes nós levamos nossas tempestades da nossa vida, nós entramos em pânico. Coisas que é simples de resolver. Coisas que basta a gente, no estralar de dedo, resolvemos, Amém? Só que não, gente? É coisa difícil. Então ali houve, esse pânico, este medo nos discípulos, porque eles viam os milagres que Jesus estava. E Jesus ali estava dormindo, enquanto eles estavam totalmente apavorados. Estavam totalmente desesperados. Nossa, nós vamos morrer afogados, os tubarão vai comer nós tá enrolado aqui. E ali houve esse pânico. Aí eles começaram a cutucar Jesus. Senhor, acorda, E ali, Jesus se levantou, acordou e deu ordem para que o vento se acessasse, para que o mar se acalmasse. E ali veio um silêncio, Todo mundo parou, olhou, E se admiraram. Quem é este homem que até o mar, o vento, a tempestade,
obedece à voz dele, né? Simplesmente a Jesus. O que me chama a atenção é que eles eram discípulos de Jesus, estavam no mesmo barco que Jesus, andava com Jesus, na mesma, vamos supor, hoje trazendo para a igreja, aqui na igreja, onde tem Jesus, veio a tempestade. A primeira coisa que eles tiveram, medo, sabendo que Jesus estava com eles no barco, sabendo que ali estava a solução, que ali estava a solução dos problemas deles. Ali primeiro eles se apavoraram, eles não tiveram fé, não confiaram, porque Jesus ele estava tranquilo, Jesus estava como homem dentro daquele barco. Jesus era um homem de carne. Mas Jesus era o Filho de Deus, mas ele estava passando o que o homem passa, cansava, tinha sono, né? Ele era carne, ele poderia sofrer as mesmas consequências se o mar se afundasse. A única diferença é que ele estava ali, ele confiava no Deus Todo-Poderoso, que é o Pai dele, que é o nosso Pai. Então ele tinha fé que Deus não deixaria nada de acontecer com ele. Então foi aonde ele deitou, pôs a cabecinha dele e dormiu sossegado, porque ele acreditava que quando ele abrisse a boca, o mar ia cessar, tudo ia se acalmar. E os discípulos não, eles tiveram pânico, tiveram medo. E aí, Jesus foi. Mas eu vejo também, aí, vamos ver. Aqui no 24, abre aí, vamos ler no 24. Chegando-se a ele, despertaram dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo, desperta-se, repreende o vento e a fúria da água, né? Então ali, primeiramente, tiveram uma oração. Nossa, eu estou perecendo, Mestre, cadê você? O senhor não está me ouvindo? Acorda, o senhor não está vendo a tempestade na minha vida? O senhor não está vendo a tribulação que eu estou passando? Os problemas que eu estou passando? Senhor, o senhor não está vendo? O senhor não vai me mandar o milagre? O senhor não vai acordar? Acorda, Jesus! Jesus, acorda! E ali houve uma oração de quê? De murmuração, acusação. O Senhor está vendo que eu estou passando por esse problema? O Senhor está vendo a minha situação? Olha a tempestade, Jesus, olha o que eu estou passando, e o Senhor está dormindo aí? Neste momento, houve essa oração. Geralmente, quando nós estamos por problema, nós queremos que a nossa oração fosse ouvida assim, que a tempestade passasse num estralar de dedo. Mas não passa, por quê? Quando Jesus começa a testar a nossa fé, porque ali Jesus, eu acredito que ele estava testando a fé daquele povo. Porque eles já tinham passado por grandes provas, por grandes milagres junto com Jesus. E de repente, eles se deparam com uma tempestade no meio do mar. Em vez deles fazer igual Jesus, imitar Jesus, que era um discípulo de Jesus, o que um discípulo faz? Ele imita o seu discípulo. Sossegar, ficar calmo, tranquilo, tenha fé que aquela tempestade vai passar, que o mar vai se acalmar. Não, eles começaram a chamar Jesus. E ali Jesus, homens de pequena fé. Cadê sua fé? Aonde está a fé de vocês? Isso Jesus falava para os seus discípulos. E ali Jesus cessou aquela tempestade. Então, irmão, se você está passando por uma tempestade na tua vida, por um problema na sua vida, não se apavore, não precise ficar apavorado, não precisa temer, porque a tempestade vai passar, não precisa entrar em pânico. Amém? Vocês estão me entendendo? Confia que Jesus está no mesmo barco que vocês, porque aqui na casa de Deus, Jesus está aqui. Eu estou com Jesus, eu confio em Jesus, eu creio em Jesus. Então, se Ele está aqui, eu vou ficar calmo. Mas só que o ser humano, ele tem esse quê, né? E se Jesus não me ouvir? E se Jesus não escutar a minha oração? Aí começa o duvidar da palavra. Mas Jesus, ele sempre, como sempre, ele sempre nos dá umas palavras de conforto. Amém? Isso é uma situação aonde nós andamos através da fé. Porque se nós tivermos fé, a tempestade vai vir, as lutas vai vir, e as mudanças, consequentemente, também vai vir.
Por quê? Se você ter fé, Jesus vai agir. Se você não tem, Jesus conhece teu coração. Ele te esquadrinha do pé à cabeça. Ele sabe quando você está com medo, quando você não está. Quando você faz oração sincera, quando você não faz oração sincera. Então, se você tem fé, se você crê na palavra de Deus, Jesus ele vai agir. A tempestade vai acalmar. E logo na frente vai vir outra tempestade. E Jesus vai estar lá contigo. Mais uma vez, Jesus vai dar prova. Você vai passar pela prova. Lá na frente vai vir outra tempestade. A tempestade na nossa vida vai vir direto. Sempre vai vir tempestade na nossa vida. Sempre vai vir lutas. Não vai acabar as lutas. Jesus não disse que seria fácil o pregar do Evangelho. Jesus não disse que seria fácil você andar com Ele. Os discípulos andavam com Jesus, eles andavam a pé, eles não tinham carro. Né? Naquela época as coisas eram mais difíceis. O sol queimando, né? Aquelas roupas quentes, andavam, né, com sandálias. E ali os discípulos seguiam Ele. E eles tinham que fazer. Jesus sempre estava calmo. E os discípulos, quando é discípulo, tem que seguir o seu discipulador. Então, naquele momento, eu creio que eles deveriam estar calmos, porque Jesus estava com eles. Então, se Jesus está contigo, meu irmão, aquieta-te, senta, respira, põe a tua cabecinha no lugar, dorme e ora com sinceridade e crê que lá na frente Jesus vai mudar a tua situação. Os teus problemas não vão acabar, mas Jesus lá na frente ele vai resolver de novo. Ele vai te dar uma direção. Amém? Vamos passar para outra história na Bíblia também. É na mesma página aí, só que é no versículo 40. O pedido de Jairo. O pedido de Jairo. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que ele chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Olha o desespero. Se aquele pessoal que estava no barco, passava aquele desespero, imagina esse que tem uma filha única, de 12 anos, à beira da morte. Este homem deve ter um pai, porque aqui na Bíblia fala que ele é um chefe da sinagoga, ele é um príncipe da sinagoga. Era um pai, era um chefe, ele era um pai cristão. Porque a Bíblia fala que ele lia as escrituras, que ele pregava no culto, ele era um pregador da palavra. Ele era um pai responsável, um pai amoroso, né? Jairo, ele era um homem conhecido na sinagoga, né? Muito querido, pois ele se viu numa situação onde a filha dele estava à beira da morte. Eu acredito que no desespero de um pai, quem é pai aqui sabe, que se perder um filho, quando você vê um filho seu na beira da morte, você entra em desespero. Você vai, primeiramente, vai chegar pessoas que vão te dar conselhos. Leva o seu filho em tal médico, que tal médico vai curar o seu filho. Pode levar seu filho naquele hospital, que lá tem um médico que, olha, curou minha filha, ele vai curar sua filha. Aí o pai vai, leva, e nada se resolve. Chega um e fala assim, não, essa doença ela vai passar. Pode ficar tranquilo, tenta acalmar. Mas o pai, ele via que não tinha jeito, que ele ia perder a filha dele. Ele entrou em desespero. Como ele era um pregador da palavra, conhecia a palavra, era um pai, era um evangélico, pai dedicado, ele falou, eu vou até Jesus. Se prostrou diante de Jesus. Primeiro ponto. Quando o homem ele está em grande dificuldade, quando o homem ele está passando por grande problema, primeiramente ele tenta resolver com a própria mão. É verdade ou não é? As soluções, é natural. Você entrou num problema, naturalmente, você já vai, você já começa a esquematizar. Pelo menos
né? Eu era assim, sou assim às vezes, entendeu? Eu já começo a maquinar, ó, plano A, plano B, plano C, se não der certo, eu vou até no X, no plano X. Aí não dá certo. O homem é assim. A gente começa a maquinar os planos, começa a colocar, não, nós vamos ajudar, nós vamos, ó, eu vou fazer isso que vai dar certo, aí não dá certo. Ó, eu vou fazer isso que vai dar certo, não dá certo. Nós começamos a remar contra a maré. Aí vai vir a tempestade. Aí vai vir a dureza, porque quando nós não conseguimos vencer algum obstáculo, nós se frustramos. Aí a gente se desanima. Começa a largar tudo para lá. Começa a ouvir conselhos errados. Começa a ouvir pessoas erradas. Começa a entrar em lugares que um abismo, um labirinto que onde você vai começar a rodar e não vai achar saída. Porque você está ouvindo conselhos, você está querendo resolver os problemas com as tuas mãos. Quando Jesus fala assim, eis-me aqui, ó, estou aqui. E ali essa situação desse pai, né? Ele entrou em desespero. Mas ele não se conformou, porque a filha, ele não aceitou, não se conformou, minha filha não está sendo curada, médico nenhum resolveu, nada resolve. Eu vou procurar Jesus. Vendo Jesus em meio à multidão, eu fico imaginando a multidão que seguia Jesus, porque quando há um pregador, há um missionário, há uma pessoa que leva o dom, tem o dom de cura, o dom de milagre, ele tem bastante seguidores. Se entrar se vier um pregador aqui, tiver um aleijado que não anda, que não enxerga, que não vê, e ele pôr a mão sobre ele, e ele vê, e ele andar, e ele enxergar, na outra semana não cabe gente aqui nessa igreja. Porque o crente, ele está atrás de milagre. Ele vai atrás de milagre. Ele quer um milagre. Ele não quer pôr a mão no arado. Ele não quer se prostrar diante de Jesus. Ele não quer deixar Jesus cuidar. E quando a gente fala assim, Jesus, entra, toma a minha causa. Toma, Jesus, cuida de mim. Aí Jesus, como Jesus é o tempo dele, não é o nosso tempo, né? A gente começa a querer ajudar. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ó, Jesus, ó, o Senhor está na frente, mas eu vou adiantando o meu lado aqui. Então é assim, o ser humano é assim. E ali Jesus conhecendo o ser humano, Jesus falou assim para Jairo, eu vou contigo, foi contigo. E indo, caminhando a casa de Jairo, andando, a multidão junto, nós vemos que Jesus parou mais uma vez. Ó como é. Aí Jesus entrou fazer um milagre. Vamos ler no Lucas 8, no 43. É o outro próximo. Pedido de Jairo, a cura de uma mulher enferma. Pode ver que ela está no meio de Jairo, o pedido de Jairo, e depois nós vamos ver a cura da filha de Jairo. Então ali, Jairo queria, no desespero do pai, Senhor, vamos lá na minha casa que minha filha está perecendo, minha filha vai morrer. Vamos comigo. Jesus está indo. Mas, no coração de Jairo, ele achou que Jesus ia fazer o quê? Sair dali, ia correndo lá para a casa dele. Mas Jesus, como anda no caminhar dele, no jeito dele, ele foi em meio à multidão, ele parou porque alguém tocou ele. Vamos abrir a Bíblia, vamos olhar no 43. Enquanto ele ia, a multidão apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podia curar e que gastava com os médicos todos o seu dinheiro. Mais um exemplo aqui. Primeiramente, ela gastou todo o dinheiro dela atrás de solucionar o problema dela com a própria mão. Gente, nós temos que ir atrás de médico. Estou falando para vocês não ir atrás de médico. Mas nós temos o médico dos médicos. Quando o médico ele não dá conta, nós começamos a orar, nós temos que crer. Deus usa, Deus capacita. Se você está na mão dos cuidados de um médico, ora para que Deus dê sabedoria para ele, ora para que Deus abra a visão dele, para que ele seja usado e curar a tua enfermidade.
É assim que funciona. É oração. Se você não se prostrar diante de Deus, se você não orar, Jesus jamais vai tomar a frente do seu problema. Ele é assim, ele espera. Jesus, eu costumo falar para as pessoas, ele não age, ele reage. Enquanto você está deixando, enquanto você está andando com as tuas próprias pernas, ele está ali te observando. Mas quando você para, se prostra diante dele, ele viu uma atitude tua de pedido de socorro, então ele vai reagir àquilo. E ali, essa mulher, ela vinha sofrendo. E ela gastou todo o seu dinheiro. Com os médicos, todos os seus haveres. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste. E logo se estancou a hemorragia. Logo se estancou. Quando ela tocou, aí nós vamos ver por que logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E disse, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus em meio à multidão, apertando, todo mundo estava tocando em Jesus, todo mundo estava se esbarrando em Jesus, mas aquela mulher tocou nele, e ele sentiu que saiu o poder. Por quê? Eu vejo que naquela hora, aquela mulher gastou todo o dinheiro dela, ela via que não tinha mais solução, ela se indignou com a situação dela, porque há 12 anos ela vinha sofrendo com uma enfermidade, ela vinha tentando se curar e não conseguia, ela vinha sofrendo com isso, deveria sofrer preconceito. Esse preconceito não vem de hoje, porque naquela época, quando a mulher tinha um fluxo de sangue, ela tinha que ficar isolada, ela não poderia estar andando no meio das pessoas, era igual a lepra, tinha que se isolar. E ela estava ali no meio, por quê? Ela tinha fé, ela queria só menos tocar em Jesus, porque ela disse, se eu ao menos tocar na veste dele, eu serei curada. Ó que fé! Ela não precisou nem fazer uma oração, ela falou, não, eu só quero tocar nele, no que eu tocar eu creio que ele vai me curar. E ali, por isso que Jesus, no mesmo momento que ela tocou, saiu o poder de Jesus, e ele curou, e ela foi curada. Por quê? Ela teve fé, ela acreditou. Ela acreditou. E no mesmo instante a hemorragia foi estancada. Então quando você faz uma oração, quando você busca Jesus com fé, com a certeza que ele vai te curar, de Jesus sai poder. De Jesus vem a glória, vem a vitória. Vocês estão me entendendo? Irmão, não há problema na sua vida que não possa resolver. Só que também não há problema na sua vida, o problema não vai sumir da sua vida. A tua situação pode mudar hoje, amanhã volta outra situação. É luta. Mas Jesus está contigo. Ele não veio para que você levasse uma vida rica. Ele não veio, ele não falou assim, eu vim para que você tenha ali uma vida em abundância. Não, ele veio levar os nossos pecados. Para aquele que crê nele, tem uma vida eterna. Ele não falou que você ia ter uma vida de riqueza, mas que você teria uma vida eterna. Você pode ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera, de prosperidade, mas tudo é consequência. Porque quando você começa a andar certo, as coisas começam a dar certo para a sua vida. Quando você anda errado, a tendência é dar errado. As pessoas falam assim, eu vim na igreja, minha vida melhorou, eu comprei um carro, eu comprei não sei o quê, eu paguei. Por quê? Porque você começou a analisar as coisas diferente. Você começou a idealizar tudo diferente. Por quê? Antigamente você andava, fazia as coisas tudo errado.
Quando você faz as coisas certas, a tendência é melhorar. Se você está na igreja, você sabe que é pecado dever para as pessoas, você vai acertar as suas contas, não vai procurar dever mais, e aqueles que você fizer conta, você vai pagar. Vai estar em dia. A tendência é o quê? Sobrar dinheiro, poupança. E ali vai indo, você logo, você começa a ser próspero. Por quê? Você está seguindo os mandamentos, você está seguindo o ensinamento, você está sendo certo, correto e leal. Aí sobra. Aí dá para você seguir uma vida, né, de abundância. Então tudo é consequência. Essa mulher, ela se viu desesperada. Ela quis tocar. Ela tocou, no que ela tocou, ela foi curada. Por quê? Por causa da fé. Amém? Aí Jairo, estando com Jesus, observou, viu, falou, opa, eu estou no cara certo. Esse é o cara para minha vida. Esse é o cara que vai curar minha filha. Agora vamos ler no 49. A ressurreição da filha de Jairo fala. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Olha o conselho. Os amigos, né? O cara estava lá com a maior fé, acreditando que Jesus vai resolver o problema dele, que a solução, que ele está andando com a solução, que ele está indo para a casa dele, que a filha dele vai ser curada. Aí chega o chefe lá, os amigos dele da sinagoga, fala, ó, não precisa incomodar mais Jesus não, porque a sua filha morreu, nós já vamos velar ela, tá? Você não precisa se preocupar com esse problema não, já morreu, vai em terra. Pô, mas é a filha dele, cara. Para você ver, quando você começa a servir a Deus, quando você começa a andar no caminho certo, sempre vai ter pessoas querendo enterrar os seus sonhos, matar os seus objetivos, acabar. Vai ter pessoas que vão falar para você, e aí, velho, virou crente agora? Você virou crente? Muito chegando em mim, virou crente, sumiu da minha casa, não vai na minha casa mais. Não é que eu não vou para tua casa. É porque o meu tempo é curto, porque eu estou dedicado à obra. Não é nem porque ele é ímpio, porque ele está no mundo ainda não errado. Não, porque eu tenho o maior prazer de ir na casa daquelas pessoas que precisam de Jesus e que não conseguem enxergar o poder que Jesus tem. Eu como na mesa deles, eu prego o evangelho para eles, eu gosto da minha casa cheia. Não discuto religião com ninguém, mas eu falo de Jesus. E eu gosto. Mas sempre tem aqueles que chegam quando você está no caminho certo, aí chega ele querendo desanimar, querendo te desviar do caminho. E aqui Jairo estava indo com Jesus. Mais uma vez, Jesus estava do lado. Aí chega o amigo lá, o chefe da sinagoga, outros amigos dele, e fala, ó filho, não precisa se preocupar. Não incomoda mais Jesus, deixa Jesus continuar fazendo o milagre dele, deixa Jesus continuar a caminhada dele, porque o milagre que você esperava acabou de morrer. Ali a tendência era o quê? Jairo falando, pô Jesus, se o Senhor tivesse vindo a hora que eu te chamei, se o Senhor tivesse vindo nesta hora, minha filha agora estaria curada, o Senhor teria curado ela. Mas ele ficou quieto. Ele ouviu esse homem, ficou quieto. E Jesus, ouvindo o que eles falavam, vamos ler. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe, não temas, crê somente, e ela será salva. Mais uma vez, Jesus está ali para acalmar, para tirar o medo, né? Olha o que Jesus falou, não temas. Crê somente, só crê. Vamos comigo, pode vir, continua comigo. Vai crendo que o milagre vai vir. Vai crendo que a hora que eu chegar lá eu resolvo. Vai crendo. Vai crendo. E ele continuou a caminhada com Jesus. Vamos continuar lendo. Crê somente e ela será salva. Tendo chegado
a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai, a mãe da menina. Ele foi para lá, ele convidou quem? O João, o Pedro, o João e o irmão dele, o Tiago. 3 pessoas, 3 discípulos. E a mãe e o pai. Vamos comigo. O resto pode ficar aí. Ó, vamos comigo, o resto pode ficar aí. Isso tem um significado. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chorais, ela não está morta, mas dorme. Aí riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Então, quando Jesus chegou lá na casa, ele viu que o pessoal estava velando. Por quê? O pai tinha ido atrás do milagre. O pai foi atrás de Jesus. Falou, não, Jesus é a solução do meu problema. Aí entra os incrédulos na nossa vida. Às vezes na vida. Entram os incrédulos na vida de Jairo. Ó, Jesus, não precisa incomodar não. Jesus a tua filha já morreu. Aí o que ele faz? Adianta o velório. O pai não estava nem lá. Nem tinha acabado de levar o médico dos médicos lá para resolver a solução do problema dele. E eles já estavam velando a filha dele. Já estavam fazendo festa, louvores lá, né? Em velório a filha. Chegando lá, Jesus falou, ela não está morta, ela só apenas dorme. Aí eles zombam ainda. Quando você recebe o milagre de Deus, e você compartilha o seu milagre, muitas das vezes, só você sabe a dor que você teve, o que você sentiu, para que Deus pudesse mudar a tua situação. Aí você vai dar o testemunho para certas pessoas, as pessoas vão rirem da tua cara. Os incrédulos vão rir. Vão falar assim, quem? Milagre é esse? Quem é esse que fez milagre? Que milagre é esse? Tá doido? Isso não tem jeito não, tua vida não tem mais jeito não, você é torto, rapaz. Você não endireita mais não, o pau que nasce torto, morre torto. Já ouvi muito isso. Eu sou prova disso. Pau que nasce torto, morre torto. Você é torto, não tem jeito, vai morrer torto. E geralmente o homem, o jeito que ele recebe as coisas do mal, ele guarda no coração, ele acaba recebendo. Aí logo ele começa a falar, eu não tem jeito mesmo não, minha vida não tem jeito não. Se todo mundo está vendo que eu estou torto, então vou mandar torto. Aí muitas vezes as pessoas se desistem. Por isso você vê as cadeias lotadas de gente. Você vê tanta morte na televisão. Eu não ligo televisão mais, não assisto. Não é porque é proibido, mas porque você só vê morte, mano. A Globo só passa prostituição. Na Record você liga lá no jornal, só sangue. É marido que mata mulher, é namorado que mata mulher. Aí eu fico até com medo de deixar minhas filhas namorar. Eu fico olhando para esses meninos aí, eu falo, meu Deus, olha, vocês não fazem nada com a minha filha. Então eu parei de assistir, cara, porque senão eu ia matar meus genros. André, você dá risada não. Se você começar a assistir, quando que você começa a assistir muito isso aí, rapaz, você fica bitolado falando, eu não vou nem sair de casa, eu vou comprar uma metralhadora. Primeiro que entrar na minha frente eu meto bala, porque o negócio tá feio aí fora. E é assim, ué. Rapaz, eu comecei, minhas filhas prova disso, elas falavam assim, ó, filha, não vai sair não, fica esperta. Olha dos lados, se alguém vir, você chuta, mete o pé, grita, sai correndo. Eu já tava ficando doido. Vamos, minhas filhas sair na rua aí, vem um louco aí, do nada. Por quê? Eu estava enchendo o meu coração das coisas ruins. As pessoas duvidam do milagre de Deus. O Brasil está em crise, por isso que a cadeia está cheia, o Brasil está em crise, então as pessoas não têm dinheiro para comprar, vamos roubar. Vou roubar mesmo, porque vou roubar do... Olha o que eles mais falam, vou roubar do rico. O rico tem bastante mesmo, se eu roubar não vai fazer falta. Vai nessa, mano, vai roubar do rico. Você vai cair na cadeia, a mesma coisa, a lei vai ser para você do mesmo jeito. Aí a pessoa, por que ela cresce, faz assim? Porque ela já ouviu, cresceu ouvindo. Você não tem jeito. A tua vida, pau que nasce torto, morre torto.
Não adianta você andar aí, ó, não adianta, esse cara aí pode deixar de lado. Isso não vai para frente não, me abandona. Ó, se é comigo, já tinha metido o pé no balde, tinha largado para lá, ó, cada um cuida da sua vida. É isso. A pessoa cresce com essa ideia. Aí vem a juventude, vai lá e pega o primeiro, passa a mão no primeiro potinho no supermercado. Quem aqui nunca pegou um chocolate no supermercado? Eu peguei. Quando era criança, menino, eu queria um doce, eu ia lá no mercado. Eu falava, um dia eu pago, né? Mas pagava. Eu ia comer o chocolate longe. Aí viciei. Todo dia eu ia buscar minha irmã na escola. Eu tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos. Eu ia buscar minha irmã na escola, eu passava no mercado e levava um chocolate. Ponhava um chocolate na camisa. Né? A primeira vez. Na segunda vez, aí eu já roubei um chocolate e uma bala. Na terceira vez, eu estava fazendo compra já no mercado. Eu colocava chocolate, caixa de chocolate e Danone assim, ó. Até que um dia o cara me pegou. Rapaz, mas foi um pé do ouvido, aí pá! Eu já olhei pro lado assim, já olhei chorando, né? Porque eu estava com a minha tia. E esse dia eu não fui buscar minha irmã, eu fui fazer compra com a minha tia. Aí eu olhei pro lado assim, minha tia virada de costas, minha tia não viu o tapa. Minha sorte, entendeu? Porque meu pai tinha me matado. Hoje eu não estava aqui para contar a história. Rapaz, não, mas aí você vicia. Por quê? A tendência do homem é o quê? Acostumar com as coisas erradas. Aí fala assim, ó, minha vida não tem jeito, né? Nada que eu faça dá certo. Porque anda errado. Anda errado. E eu comecei a criar esse, ó, o ladrãozinho do mercado. Aí eu já comecei a arrastar outro. Aí teve uns dias que nós estávamos fazendo até piquenique lá embaixo. Tinha um túnel, nós entrávamos nas molecadas lá. Nós ia lá embaixo e fazia o piquenique. E hoje, cara, o único que está salvo aqui agora, livre da cadeia, salvo assim, eu falo da prisão, sou eu, porque os outros estão tudo na cadeia. Estão presos. 2 primos meus já faz 18 anos que estão presos. Por quê? Quando nós roubávamos na infância, as pessoas viam, não tem jeito. Aí eu tive apoio. Eu resolvi mudar. Entendeu? Fui buscar outra direção. E eles não, continuou. E as pessoas falavam assim para ele, ó, não anda com aquele cara que ele é marginal. Não anda com esse primo teu aí que ele é marginal. É marginal, o moleque cresceu marginal. Hoje ele está preso. Então, por quê? A tendência do homem é catar as coisas ruins. É mais fácil a pessoa crer no demônio, crer no diabo, do que crer em Deus. E como sempre, como já lhe disse, naquele momento, ele queria receber um milagre. Mas as pessoas davam risada na cara dele. Riram na cara de Jesus. Acharam que Jesus não era capaz de mudar a situação. Jesus muda a situação de qualquer um. Nós estamos vendo 3 histórias diferentes. O barco, quando você está na tempestade, Jesus mudou. E o que ele falou para eles? Vocês não têm fé? Crê somente que a tua situação vai mudar. O segundo foi a mulher do sangue de fluxo de sangue. Ela foi lá, com a fé dela, ela só menos tocou e Jesus curou ela. E agora de novo. Mais uma. O pai, ele poderia muito bem virar as costas para Jesus e falar, Senhor, você está demorando demais para trazer o meu milagre. Eu vou correr lá, ficar perto da minha filha. Se der, o senhor vai lá, senão não tem problema. E com isso, ele foi ganhando o coração de Jesus. Porque Jesus viu que ele não desacreditou, que ele cada vez mais ele confiava em Jesus. Mesmo na situação das pessoas virem falar para ele, ó, tua filha já morreu. E ele chegando na casa dele, ver o pessoal velando a filha, imagina a dor, eu desmontava, eu não aguentava. Fosse eu não ia aguentar. Mas ele ficou firme, Jesus falou para ele, ó, tua filha não morreu, ela dorme. Amém? E aqui eu vejo 5, pontos diferentes. Jesus é que escolhe o método de resolver a situação. Não é o ser humano. Não somos nós. Se você pôs o problema na mão dele, se você confia nele, entregue e deixa que ele dê um método dele. Ele vai resolver. Segundo, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo.
É tudo no tempo de Deus. Não importa. Espera, crê somente. Ah, Jesus, mas está demorando. Gente, crê. Confia. Jesus, ele é suficiente para fazer qualquer milagre. Jesus fará tudo para não desistirmos. E o diabo envia os seus amigos. Nós vemos que desde o início, Jesus está falando, calma, tem calma. É para você ter calma, irmão. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa igreja hoje. Eu não sei como é que está o seu coração. Mas Jesus pede para você ter calma. Crer que Ele é capaz de mudar a sua situação. Às vezes a gente vem para o culto desanimado, triste. Quantas vezes eu cheguei naquela porta ali e deu vontade de me virar, pegar o carro e ir embora. Porque eu não queria ficar aqui dentro. Porque eu achava que os meus problemas lá fora não ia deixar eu ficar em paz. Então eu queria falar, não, eu vou embora, porque lá em casa eu vou pensar numa maneira de mim resolver minha situação. Amanhã é segunda, eu tenho que resolver isso. E eu ficava com isso na cabeça. Muitos entram na igreja assim. Elas vêm e trazem junto os problemas dela. Aí chega aqui, dá glória a Deus, dá aleluia, né? Bate palma, canta. Mas isso é porque se torna natural. Nós temos que reconhecer que Jesus, ele é capaz de mudar qualquer situação. Se você confiar nele, largar o seu problema lá fora e daquela porta para cá, você fizer oração com sinceridade. Por que a gente vê, muitas das vezes, nós pedimos, oramos bastante, né? Oramos muito, fala, nossa, mas faz 10 anos que eu estou orando por essa causa, faz 2 anos que eu estou orando. É porque nós aprendemos aqui, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Ele que vai mudar a situação na hora que Ele quiser. Porque às vezes se Ele mudar, porque Deus conhece nosso coração. Às vezes a gente pede lá, Senhor, eu não aguento mais, estou sempre endividado, meu Deus, eu não consigo acertar as minhas contas. Deus, né? Há um milagre para mim acertar essas contas aí, ó, porque eu vou fazer as coisas tudo certas. Aí, para tentar convencer Jesus, convencer Deus, ele fala assim, ó Senhor, se o Senhor me der isso, eu dou o dízimo, eu vou ser fiel no dízimo, vou ser fiel na oferta. Se o Senhor me der tanto, eu vou fazer a obra, eu vou doar tanto para a obra, eu vou fazer isso, vou falar para o pastor que não vai trocar a faixa da igreja, e começa a fazer propósito. Começa a fazer planos, achando que Jesus, que Deus, né, ele é comprado. Não, Deus não é comprado. Ele vai te dar o seu milagre, a hora que você merecer, no tempo dele. A hora que, porque a gente fala assim, muitos falam assim, né, se não for por amor, vai pela dor. Por quê? A pessoa prefere entrar no fundo, primeiro ela tem que estar lá no fundo do poço, sofrendo, para que Jesus vai lá, muda o coração dela. Porque se ela não mudar, ela tem o homem, ele tem um orgulho dentro do coração dele, né? Que é não se render. Primeiro ele tenta, e vai tentando, 30 anos, tenta 40 anos. Quando ele está à beira da morte, fala, opa, agora eu vou aceitar Jesus porque eu estou morrendo, pelo menos a salvação eu quero ir para o céu. E não vem o milagre, porque a oração não é sincera. E se Jesus ele dá um milagre para você, a primeira coisa que a gente vai fazer, no início é tudo aleluia, vamos. Mas quando o ser humano está com a pessoa com a vida tranquila, calma, a primeira coisa que ele vai desistir é de Deus, da casa de Deus, de fazer a obra. Às vezes ele fala, mas não estou indo na igreja. Eu ouço muito isso, viu, irmão? Eu ouço bastante isso. Eu estou desanimado, não vou na igreja não. Mas, eu estou lendo a Bíblia, eu estou oração. Pessoas que oram mesmo, realmente oram. Pessoas que realmente lêem a Bíblia muito, conhecem muita palavra. Mas aí fala, eu não vou para a igreja não, porque eu já estou orando em casa. Eu não vou na igreja, mas não estou desviado. Está desviado o quê? Teu coração já está desviado faz tempo. Eu costumo falar que quando os olhos começam a enxergar algo dentro da igreja de errado, é porque ele começou a observar coisa errada lá atrás.
A boca fala o que o coração está cheio. Os olhos só enxergam o que ele quer enxergar. E a mente só maquina as coisas que ela quer. Porque elas deixam se encher primeiro. O coração, ele começa a enxergar, a pessoa começa a enxergar coisa errada na igreja, a primeira coisinha que ela é, o irmão pecou. Ele já começa, todo domingo ele vai chegar e começar a olhar para aquele irmão. Ó, o irmão pecou. Aí fala para um, aí fala para outro. De repente ele vê outro problema na coisa e começa. E aquilo ali vai crescendo, um espírito de fofoca, um espírito ali de, sabe, de desavença, e começa a ser desobediente, começa a falar, pôr a culpa na igreja. E isso vai indo, a pessoas começa a endurecer o coração. E Jesus está vendo. E Jesus está vendo. E Ele não vai te dar um milagre no teu tempo que você quer. Por causa desse problema. Eu costumo falar, irmão, se você tem um problema, o manual de Deus está aqui. Carro tem manual, não tem? Quem comprar carro novo, tem manual. Quem compra uma máquina nova, tem manual. Deus, Ele construiu o homem. Ele construiu o homem. O homem não veio do macaco. Esquece essa ideia. Deus construiu, Deus fez o homem, né? A Bíblia deixa bem claro, e a ciência já está mudando as ideias dela. Isso eu deixo para os mestres, né? Então, aí, irmão, Deus deixou, Ele falou, ó, vou fazer o homem. Aí Ele deixou o homem ser manual, Ele deixou o homem andar sozinho. E começou a dar tanto defeito no homem, tanto defeito, Ele falou, vou ter que escrever um manual para esse povo aí. Né? Porque quando Ele fez o homem, era para o homem e a mulher ficar no jardim do Éden, viver feliz para sempre, sem pecado, conversar com Ele dia e noite. Toda tardezinha Deus ia lá, trocava ideia, olhava, falava com Ele, o homem não tinha pecado. Deus falou, opa, não precisa de manual, né? Vamos andar com Ele. Logo, logo começou a dar defeito. O ser humano é cheio de defeito. Aí dá defeito. Aonde? Aí Deus falou, resolveu, falou, pô, meu, é que nem quando você compra um carro novo, aí de vez em quando passa na televisão lá, né? Renault, precisa, todos os carros da linhagem tal, tem que ir lá na concessionária para corrigir esse defeito. Primeiro eles pôs o carro para andar, depois descobriu o defeito, depois eles melhorou o manual. E o ser humano, Deus fez o homem, aí Ele viu que o homem andar sozinho, ele não ia conseguir. Deus ia ter que aniquilar, tirar fora de fabricação, porque só estragava. Só estraga. Aí Deus fez um manual, que é a Bíblia. E pode ver que tudo que você precisa está ali na Bíblia. Se é enfermidade, está ali. Se é problemas com droga, está ali. Se é desânimo, está ali. Se é depressão, está ali. Se é morte, está ali. Se o seu problema é desânimo, está ali. Se o seu problema é falta de dinheiro, a solução está ali. Cadê o dízimo? O dízimo é a solução do dinheiro. Para que é o dízimo? É para Deus poder prender, para o devorador não ter legalidade sobre a tua vida. Ó, até nisso Deus pensou. Você quer ser abençoado, meu filho? Devolve o que eu te dou, em gratidão a mim, que eu vou prender o que está roubando tudo que você ganha. Jesus, ele quer, Deus, Ele quer que você reconhece que Ele é Deus. Ele quer que você agradece Ele por cada dia, pelo ar que você respira, por tudo. O dízimo, Ele quer que você dá o dízimo por quê? Em gratidão, porque Ele te deu um emprego, né? Ele foi lá, abriu as portas, e com isso Ele vai prender o devorador, aquilo que vai fazer com que você perca tudo. Aquilo que te tira toda a tua prosperidade, aquilo que amarra a tua vida financeira. Até na palavra, até na Bíblia tem como você resolver essa situação. E não vem me falar para mim que dízimo é coisa do Antigo Testamento, que Jesus, né, que no Novo Testamento não tem dízimo. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Lucas 20, 25 fala, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se é de Deus, dá amor para Deus. Entendeu? Eu acho melhor você dar tudo que é de bom para Deus. Agradece a Deus
Todos os dias, porque Deus está te dando uma nova chance, né? Que você possa lá na frente estar recebendo um milagre, né? E aqui, Jairo, Deus esquadrinhou o coração dele. Jesus percebeu que ele estava sendo sincero. Porque se é outro, teria desistido. Você vê que tem tudo a ver com o crente, porque o chefe da sinagoga, ele era crente. Ele era judeu, ele era crente, porque ele que lia as escrituras na igreja, ele que pregava a palavra na igreja. Ele era um pai de família excelente. E ele foi e acreditou. Hoje em dia, na igreja, um crente, você não pode... Então, exortar, falar assim, ó, irmão, você está pecando, cuidado, vigia. Se você falar assim para o irmão, ó, vigia, irmão, vigia. O cara já começa a olhar você de zóio torto. Não aceita exortação, não. Porque na mente do ser humano, ele está sempre certo. Errado é Deus. Errado é Jesus. Na mente dele, não, eu estou certo. O que Jesus fala para nós? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo, eu vou exortar. Por quê? Se exortando, você vai levar o cara a enxergar a verdade. E o ser humano é dele não querer enxergar a verdade. A verdade só vai enxergar a hora que ele quiser. Enquanto ele não quiser, ele não vai enxergar a verdade. E é assim. Então, irmão, eu quero te dizer. Se você está passando por essa tempestade, se você está passando por uma enfermidade, e se você está à beira da morte, eu digo morte espiritual, crê que Jesus pode mudar a tua situação. Hoje nós vemos muito milagre, Jesus faz muito milagre. Nas igrejas há milagres. Quando você quiser falar com Deus, mano, quer receber o milagre de Deus? Vai no seu quarto, tranca a sua porta, fala em secreto com Jesus, ora em secreto. Não expõe os seus problemas, porque quando você expõe os seus problemas, as pessoas vão dar risada na tua cara. Então, quando você fala em secreto com Deus, Deus está vendo o teu coração. Mesmo em agradecimento a Deus. Porque você não está sendo orgulhoso. Você não está se engrandecendo. Então, quando a gente quer um milagre realmente, seja sincero nas suas orações. Seja sincero. Porque Jesus, ó, o quarto, eu falei o primeiro, Jesus que escolhe um método. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Jesus fará tudo para não desistirmos. Jesus não age no meio dos falsos, sentimentalista. A pessoa chora, vem na igreja e chora, se derrama, né? Aí Jesus não faz o milagre. Jesus ele não age ali. Todo mundo poderia assistir o milagre de Jesus. A filha de Jairo ressuscitando, pegando a mão, levantando, né? Jesus, todo mundo poderia ver. Mas Jesus, ele não age no meio dos falsos. As pessoas que choram, mas verdadeiramente não se arrependem do pecado. E ali, naquele meio lá, as pessoas estavam chorando, elas eram falsas, sentimentalistas, eram pessoas que foram compradas, pagas para ir lá fazer o velório daquela menina. Jesus não queria agir no meio deles. Então Jesus só viu o milagre quem realmente acreditava, quem realmente tinha fé, quem realmente creia que ele era capaz de ressuscitar. O quinto, não há nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E eu quero deixar uma palavra. Quando Jesus chega para nos livrar, até a morte foge dele. Amém? Irmão, se Jesus pode livrar você da morte, ele pode fazer todos os milagres na sua vida. Basta você crer. Vamos ficar de pé.